Fala pessoal, beleza? Então começando um assunto muito importante para o curso de Engenharia Elétrica, que são os chamados sistemas trifásicos. Bom, diversos sistemas polifásicos foram estudados ao longo do uso da eletricidade por especialistas e engenheiros, e eles chegaram à conclusão de que o sistema trifásico ele é o mais econômico e o mais eficiente, pois são necessários, quando se utiliza cargas trifásicas que consomem muita potência elétrica. Atualmente, quase toda geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no mundo ocorre de forma de circuitos trifásicos em corrente alternada. A maior parte dos motores no mundo utilizados na indústria são trifásicos, pois eles são muito mais eficientes do que os sistemas monofásicos. As máquinas elétricas trifásicas elas tendem a ser mais eficientes pela utilização plena dos circuitos magnéticos. As linhas de transmissões permitem a ausência do fio neutro e o acoplamento entre todas as fases, as três fases, reduzem muito os campos eletromagnéticos e evita também o desperdício de energia. Sendo assim, um gerador ele é composto pela parte estática, que é o estator, e a parte que gira, que é o rotor. Então, na parte do estator, temos três conjuntos de bobinas, e esses três conjuntos de bobinas vão formar as três fases. E na parte central, girando nós temos então o rotor. O rotor ele é formado por um ímã permanente ou um ímã feito através de um eletroímã. Então ele fica girando aqui numa velocidade angular constante, para que possa fornecer em suas saídas uma tensão que seja essencial para o sistema elétrico, seja 220 ou seja outros níveis de tensões, como por exemplo 13.800 volts, e também uma corrente elétrica e que essa tensão ela seja na frequência de 60 Hz, no caso aqui do Brasil. Então, se você observar aqui essa segunda figura, nós podemos perceber que a parte do rotor fica girando dentro do gerador, induzindo então uma corrente elétrica e uma tensão elétrica. E então vai formar três ondas senoidais, certo? E essas ondas senoidais, elas estão defasadas em 120 graus. Devido à sua disposição física, cada grupo de bobinas gera energia elétrica em momentos distintos, provocando então um defasamento entre essas tensões. As residências e os pequenos estabelecimentos comerciais recebem uma fase, o que é o suficiente para a iluminação e a maior parte então dos eletrodomésticos utilizados, enquanto que a indústria e os grandes estabelecimentos comerciais utilizam as três fases, porque precisa de muito mais potência para os motores de indução e outros tipos de máquinas. Então nós temos em nosso sistema de distribuição a tensão 127 volts, então fornecida entre uma fase e um neutro. Temos a tensão 220, que ela é fornecida entre duas fases, que é o sistema bifásico, e temos também o sistema trifásico, que vai fornecer então três fases em 220 volts. Bom, os sistemas trifásicos eles equivalem a três sistemas monofásicos conectados. As três fases possuem a mesma frequência, no caso do Brasil, que foi adotado da frequência 60 Hz, e para estar em equilíbrio, o defasamento angular deve ser em torno de 120 graus, entre as tensões e as correntes das fases. A ligação dos sistemas poderá ser em triângulo ou em estrela, de acordo com a necessidade, sendo que a ligação em estrela poderá ser com ou sem um neutro. O sistema poderá operar em equilíbrio, o que nós chamamos de cargas equilibradas, as três impedâncias são iguais, como por exemplo o motor de indução trifásico que nós utilizamos nas nossas indústrias. Ou também pode ser desequilibrada, no caso carga desequilibrada, como o caso das redes de distribuição da concessionária, que na realidade o sistema de distribuição praticamente nunca vai ficar em equilíbrio, porque temos unidades consumidoras que consomem 127 volts, monofásico, outras 220 bifásica e outras trifásicas que terão então sistemas 220 volts. Então, cada unidade consumidora tem um conjunto de equipamentos que ficarão ligados, e então são distintos, então provocam uma diferença ou um desequilíbrio nas fases que são liberadas então pela geração e são colocadas para distribuição. Olha só, então o sistema trifásico é composto por três ondas senoidais,
balanceadas e que são defasadas entre si com um ângulo de 120 graus, de forma equilibrada, o que torna o sistema trifásico mais eficiente se comparado a 3 sistemas monofásicos isolados. Por isso, permite a flexibilidade entre 2 níveis de tensões, que são as tensões de linha e as tensões de fase. Então, o sistema trifásico simétrico, as tensões estão defasadas entre si de 120 graus, ou seja, 1/3 de 360, que corresponde a 120 graus. E aqui é a representação fasorial, então, das 3 fases. Agora, por que o sistema trifásico ele é tão eficiente? Primeiro, evita que a queda importuna de energia elétrica. Às vezes, pode acontecer de falta de energia em uma fase e continuar energia nas outras 2 fases. Os geradores e os motores trifásicos são menores do que seus correspondentes monofásicos, da mesma potência, por usarem com maior eficiência seus enrolamentos. Os sistemas trifásicos eles utilizam menor quantidade de cobre ou de alumínio para entregar a mesma potência do que um sistema monofásico equivalente. A potência instantânea em um sistema trifásico ela nunca será nula. No sistema monofásico, ela acontece de ficar nula sempre que a tensão ou a corrente passa pelo ponto zero. Então, os motores monofásicos eles só continuam girando graças à inércia do próprio rotor. E os motores trifásicos eles possuem um torque constante, o que não é possível nos motores monofásicos. Os motores trifásicos, devido ao campo girante produzidos pelas 3 fases, partem sem a necessidade de dispositivos especiais. Já que com o campo girante aí dos motores monofásicos, eles exigem enrolamentos extra para partida, exigem capacitores, exigem interruptor centrífugo, entre outros equipamentos a mais. Os circuitos trifásicos proporcionam flexibilidade na escolha das tensões, o que pode ser utilizados para alimentar cargas monofásicas, já que tem a disponibilidade do sistema trifásico entre fase e neutro, no sistema configuração em estrela, então você pode ter a opção de 127 ou 220 volts. E há outros casos, 220 e 380 volts. Então, dentre todos os sistemas polifásicos, em igualdade de condições, o sistema trifásico ele é mais econômico, no que se refere à quantidade de material condutor necessário empregada na transmissão de energia elétrica e também na fabricação das torres. Então, as torres, como elas vão exigir uma carga menor de peso sobre suas estruturas, elas ficarão mais em conta por gastar menos aço. E devido ao torque constante, os motores trifásicos eles são menos sujeitos a vibrações, enquanto que os motores monofásicos eles apresentam maior vibração. Mas por que a frequência 60 Hz ela é tão atrativa? Será que sempre foi produzidas correntes em 60 Hz? Bom, vamos verificar aqui o seguinte. Muitas frequências elétricas diferentes foram utilizadas no século XIX. Frequências entre 16,7 Hz e 133,3 Hz foram utilizadas em diferentes sistemas. Na metade do século XX, então ocorreu um avanço dos sistemas. Então houve uma progressão de padronização em 60 Hz, principalmente em grande parte das Américas, incluindo o Brasil, e em 60 Hz, partes então de países europeus, da África e grande parte da Ásia. E essa padronização ela permitiu e facilitou o comércio internacional de equipamentos elétricos, já que alguns equipamentos são produzidos em 50 ou 60 Hz. Muito mais tarde, o uso da frequência padrão permitiu a interconexão de redes elétricas. Por isso que nosso sistema hoje ele é chamado Sistema Interligado Nacional, graças a essa padronização de frequência. Caso contrário, não daria para fazer essa interligação. Entretanto, somente após a Segunda Guerra Mundial, com o advento então de bens de consumos elétricos muito acessíveis à parte da população, é que a uniformização dos padrões ocorreu de forma mais efetiva. No Brasil, os maquinários elétricos então eram importados tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. Com isso, então, vinham desses países nas frequências então padronizadas de 50 e 60 Hz, de acordo com cada região e distribuidora de energia elétrica. No início da década de 1960, foi decidido que o Brasil seria unificado sobre o padrão de 60 Hz, porque a maioria das áreas desenvolvidas e industrializadas usava esse tipo de frequência.
Então o Brasil passou por um processo, né, de conversão das frequências 60 Hz, que foi concluída no ano de 1978. Olha só, um tempinho bem extenso, né? Agora, quais são os objetivos, então, quais são os interesses da frequência para que ela seja tão atrativa? Primeiro, né, a frequência tem que ser baixa para a transmissão de energia elétrica em longas distâncias, em torno de 25 Hz. Já que para iluminação, a frequência ela tem que ser uma frequência média, ou seja, no mínimo aí de 42 Hz. Porque no tempo quando a gente utilizava as lâmpadas incandescentes, acontecia de muita oscilação, ou seja, é como se você percebesse, né, o brilho da lâmpada ela pulsante. Então isso acabava então interferindo muito na qualidade da energia elétrica. E para os benefícios de uso de transformadores, a frequência tem que ser uma frequência acima de 42 Hz. Então por isso que padronizou-se a frequência de 60 Hz em vista desses benefícios do sistema em 60 Hz. Uma coisa muito interessante que nós vamos ver agora é a chamada sequência de fase, porque os motores utilizados na indústria dependem dessa sequência, porque caso contrário eles vão girar em um sentido ou um outro sentido. Então basta inverter então entre duas fases, que é essa sequência de fase, que o motor vai girar nesse sentido ou no outro. Então qual é a definição da sequência de fase? Define-se para o sistema polifásico, simétrico, né, que é a tal chamada sequência de fase, como sendo a ordem pela qual as tensões de fases passam pelo seu valor máximo. Por exemplo, no sistema trifásico da figura abaixo, a sequência de fase é ABC, uma vez que essas tensões passam consecutivamente pelo valor máximo na ordem ABC. Então, se a gente considerar aqui, né, fase 1, fase 2, fase 3, nós temos aqui então a tensão de fase A, tensão de fase B e a tensão de fase C. Então elas, né, têm uma frequência de 60 Hz, porém tem uma defasagem aí de 120 graus entre uma e outra. Outra coisa interessante, se a gente observar, nesse exato ponto aqui, vamos pegar aqui por escala, né, quando a tensão de fase 1 ela é máxima, ou seja, em escala, né, 1, a tensão de fase 2 e a tensão de fase 3, elas estão na parte do semiciclo negativo. Ou seja, a cada uma delas é o quê? É menos 0,5. Então, se a gente fizer o somatório, que a tensão de fase 1 mais a tensão de fase 2 mais a tensão de fase 3, ela será igual a zero. Por quê? Se você pegar aqui 1 mais menos 1 mais menos meio da fase 2 mais menos meio da fase 3 é igual a zero. É interessante, né? E aqui nós temos novamente um gerador, mostrando então a parte das bobinas, formando um sistema trifásico. E na parte central, né, temos então o rotor, que é composto, no caso, aí, por um eletroímã. E esse eletroímã ele tem que ser ligado em corrente contínua, porque não pode sofrer variação, não. Ou ele é utilizado ímã permanente, que raramente é só para pequenos geradores, mas para os geradores grandes são utilizados, então, eletroímãs que são ligados em geradores de corrente contínua. Interessante, né? Lá na hidrelétrica, por exemplo, nós temos lá, então, um gerador que vai produzir, então, uma corrente elétrica alternada, porém, existem outros pequenos geradores só para alimentar a parte do rotor, que fica girando lá dentro do alternador, no caso do gerador. Na sequência de fase, né, nós temos um gerador trifásico, ela vai produzir, então, 3 tensões alternadas, defasadas entre si, com ângulo de 120 graus. E as tensões induzidas forem senoidais, então essa sequência ela será dita ABC. Então a tensão resultará atrasada em 120 graus em relação a A. E assim sucessivamente, né? Então a tensão resultará atrasada em 240 graus em relação a A. Olha só, evidentemente, né, que uma alteração cíclica ela não altera a sequência de fase. Isto é, a sequência ABC ela é a mesma sequência BCA, que também CAB, ok? E a sequência ABC, então, ela é dada como sequência direta ou também conhecida como sequência positiva. Já a sequência ACB, que conclui também com a sequência CBA e BAC, se dá o nome de sequência inversa ou sequência negativa. Exemplo prático da sequência de fase é o sentido de rotação dos motores trifásicos, que nós já vimos, ligados na sequência ABC. Então ele vai girar em um determinado sentido, bastando trocar
a sequência de fase, né, ABC, ou seja, mudando duas fases, ele vai inverter o sentido de rotação. Então aqui nós temos os fasores mostrando essa sequência de fase positiva. No caso, o que nós temos? Nós temos uma velocidade angular, né, no qual o rotor ele vai estar girando no sentido anti-horário e vai partir aqui então da origem. Então nós temos que em cima da origem nós temos o VAN, que é a tensão entre fase e neutro. Depois, quem vai passar pela origem vai ser o próximo vetor, que é a tensão VBN. E por último, vai passar aqui pela origem, né, continuando o ciclo, vai ser a tensão VCN. Enquanto que na sequência negativa, o VAN, que é a tensão entre fase e neutro, está na origem. Posteriormente, quem vai passar pela origem vai ser o vetor VCN e por último o vetor VBN. Sendo assim, então, as tensões de fases elas serão consideradas equilibradas quando essas tensões forem iguais em módulos e defasadas em 120 graus uma das outras. Então, nós teremos que a tensão VAN ela vai ser a tensão, o ângulo de 0 grau, porque ela está sobre a origem. Nós teremos em seguida a tensão VBN, ela vai ser negativa porque ela está abaixo da linha imaginária. Então, ela vai ser a tensão com ângulo de menos 120 graus. E depois nós teremos a VCN, que ela pode ser considerada a VCN com ângulo de menos 240 graus, ou ela vai ser o quê? A VCN, né, com ângulo aí de 120 graus positivo. Então, numa sequência ABC, que é a sequência direta e positiva, nós vamos ter o seguinte diagrama fasorial. Primeiro, né, nós temos aqui as tensões, VAN, VBN e a VCN, e nós teremos então uma origem, né, como se fosse uma reta passando aqui no plano cartesiano. A parte de cima é positiva, a parte de baixo ela é negativa. Sendo assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiramente, né, verificar que a tensão VAN ela é igual a VAN com ângulo de 0 grau, VBN vai ser VBN com ângulo de menos 120 graus e a VCN vai ser a VCN, né, em módulo com ângulo de 120 graus positivo. O que nós vamos fazer? Nós vamos traçar aqui então umas imagens, né, correspondentes a esses vetores. Então nós temos aqui o VAN, o seu vetor, né, sua imagem, menos VAN. Nós temos aqui o VBN e sua imagem menos VBN. E o VCN com sua imagem menos VCN. Depois disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar então a resultante. E essa resultante vai ser as nossas tensões de linha. Então nós temos aqui a VAB, aqui na parte de baixo nós teremos a VBC e aqui na parte de cima nós teremos, no caso, a VCA. Ok? Todas essas três tensões são as chamadas tensões de linha. E essas três tensões, VAN, VBN e VCN, são as tensões de fase. Bacana? Nós teremos então o VAN passando aqui pela origem, que é a tensão de fase. Deslocado aqui com a defasagem de 30 graus, nós encontraremos então o primeiro vetor aí que vai ser correspondente à primeira tensão de linha, que é o VAB, certo? Então esse VAB, ele terá então, ela será igual a quem? Ao módulo de VAB, ao módulo dessa tensão de linha, com ângulo de 30 graus. Por quê? Porque tem uma defasagem de 30 graus. Depois disso, se a gente observar, nós teremos então o que vai passar pela origem, vai ser o vetor VBC, que vai passar aqui pela origem. E o VBC, ele está deslocado menos 90 graus. Por que menos 90? Porque antes, né, nós temos aqui 120, que é o VBN. Então, 120 menos 30, que é da defasagem, nós temos então menos 90 graus. E por último, quem vai passar então aqui pela origem vai ser a tensão de linha, que vai ser o VCA. Então, o VCA nós temos então que é o deslocamento, né, em função de 30 graus. Então, antes a gente tinha 120, que é o ângulo formado aí pelo VCN. Então, 120 com mais 30 graus, então temos 150 graus. Agora, nós vamos fazer uma análise do diagrama fasorial em uma sequência negativa, ou seja, a sequência CBA. Se a gente prestar atenção, então temos aqui novamente, né, as tensões de fase, VAN, VBN e o VCN. Então, seguindo como isso aqui é então um sistema de sequência negativa, nós temos que o sistema vai girar no sentido oposto. Então, vai ser agora no sentido horário.
Então a primeira fase a passar vai ser então a VAN, depois VBN e por último VCN, no sentido horário. Então, nesse sentido, o que nós temos? Nós temos que VAN, que é a tensão de fase, ela estará com um ângulo de 0 grau. A VBN estará com um ângulo de 120 graus. Positivo, já que está acima da reta, né, da linha imaginária aqui do X. E por último, nós teremos então o VCN, que estará com um ângulo de menos 120 graus, que estará girando nesse sentido. Depois disso, nós vamos traçar os vetores imagem. Então, nós temos que o VAN, nós temos o menos VAN, o VPN e o menos VBN, o VCN e o menos VCN. A partir desse ponto, então, agora a gente traça os outros vetores que vão estar representando as tensões de linha. Como nós dissemos, né? O sentido de rotação é horário. Então, o primeiro a passar aqui pela origem vai ser a tensão de linha VAB. Já que é dessa forma, VAB, então, está deslocado aqui, né, a partir da origem, 30 graus. Como ele está na parte negativa aqui da linha imaginária, do Y, do plano cartesiano, então a tensão de linha, ela vai ser o modo dessa tensão de linha com ângulo de menos 30 graus. Depois disso, quem vai passar pela origem vai ser esse vetor, que vai ser o VBC. Então esse VBC, ele está deslocado para esse lado de cá, um ângulo de quanto? Até a origem, de 90 graus. Então se você imaginar entre VBC e a origem, ângulo de 90 graus. E por último, quem vai passar pela origem vai ser quem? Vai ser a tensão de linha, né? VCA. Ele vai girar completamente o sentido horário até passar pela origem. Se você perceber, então nós temos daqui até a origem um ângulo de 150 graus. Ele vai ser negativo porque ele está logo abaixo da linha imaginária do Y. E aí nós temos algumas coisas para definir. Então são as chamadas grandezas de fase e de linha. Então, para a gente poder entender, a tensão de fase, então, é a tensão entre fase e neutro, que ela é uma tensão medida entre o centro da estrela e qualquer um dos terminais do gerador ou da carga. Tensão de linha é a tensão entre uma fase e uma outra fase. Então nós temos então a tensão medida entre dois terminais. Nenhum desses dois terminais pode ser o centro da estrela, porque o centro da estrela nós sabemos que é o neutro, tanto do gerador quanto da carga. Evidentemente, né, define-se tensão de linha como sendo a tensão medida entre dois condutores que ligam o gerador à carga. Bacana? E a corrente de fase, né, é a corrente que percorre cada uma das bobinas do gerador ou corrente que percorre cada uma das bobinas da impedância da carga. E temos também a corrente de linha, que corresponde à corrente que percorre os condutores, que interliga o gerador à carga. Claro, nós temos que excluir aí o fio neutro. Agora, nós vamos verificar qual que é a origem do raiz de 3, quando a gente se envolve nas fórmulas, né, cálculo de potência, quando a gente fala de sistema trifásico, de onde que vem aquele raiz de 3? Bom, primeiramente vamos imaginar aqui o diagrama fasorial, na qual que nós temos então as três fases, né, VA, VB e VC, com defasagem de 120 graus uma em relação à outra. Lembrando que esse sistema ele está em velocidade angular, está sempre girando na frequência de 60 Hz. Então nós vamos pegar apenas dois desses vetores representando as tensões de fases. Então nós teremos tensão de fase A e a tensão de fase B, e a defasagem aí de 120 graus. Depois disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos considerar que a tensão de fase A é igual à tensão de fase B, que é chamada então de tensão de fase. Após isso, nós vamos estar utilizando então para encontrar aí a resultante entre os dois vetores. E nós vamos chamar esse vetor de tensão de linha. Ok? Então nós temos as tensões de fases e as tensões de linha. Depois disso, nós vamos utilizar uma regra conhecida como lei dos cossenos, que diz o seguinte: a tensão de linha ao quadrado é igual à tensão de fase ao quadrado mais a tensão de fase ao quadrado menos 2 vezes a tensão de fase, vezes a tensão de fase, vezes o cosseno de alfa. Alfa, nesse caso, aí vai ser o ângulo de 120 graus. Vamos considerar que cosseno de 120 graus menos meio.
Então, utilizando a fórmula, nós teremos então a tensão de linha ao quadrado, ela vai ser igual a tensão de fase ao quadrado, mais a tensão de fase ao quadrado, menos 2 vezes a tensão de fase, vezes menos meio, que cosseno de 120 é menos meio. Então, menos meio vezes 2 é igual a 1, sobrando apenas tensão de fase ao quadrado, mais tensão de fase ao quadrado, mais tensão de fase vezes a tensão de fase. A gente resolvendo essa equação, nós teremos então que a tensão de linha ao quadrado, ela vai ser igual a tensão de fase mais tensão de fase vezes tensão de fase ao quadrado. Então, nós temos ali tensão de linha ao quadrado é igual a tensão de fase mais tensão de fase mais tensão de fase. Quanto seria a tensão de fase ao quadrado mais tensão de fase ao quadrado mais tensão de fase ao quadrado? Seria 3 vezes a tensão de fase ao quadrado. Só que é o seguinte, nós temos então que a tensão de linha ela vai ser igual a raiz quadrada de 3 vezes a tensão de fase ao quadrado. Então, a tensão de fase ao quadrado ela vai sair do radical, vai sair da raiz, ficando apenas o 3. Então, nós temos que a tensão de linha ela é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase. E em outra analogia, nós temos então que a tensão de fase ela é igual à tensão de linha dividido pela raiz de 3. Bacana?